Nós estamos apenas no 17º dia de 2016, iniciando um ano. E eu creio que a maioria das pessoas tem a intenção de ter um ano melhor, mais proveitoso, e do lado espiritual mais fervoroso, mais perto de Deus. E usando a ideia deste texto, nós temos algumas flores, alguns projetos, algumas propostas mentais que, se não forem destruídas ao longo do ano, com certeza se transformarão em frutos, darão certo, em ações. Se eu lhe perguntar por que boa parte dos planos que traçamos não acontecem, aqueles planos de, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, eu preciso começar a caminhar, o médico já mandou isso, eu tenho que fazer isso. Não, esse ano nós vamos fazer diferente, a gente vai começar a economizar. E quantos planos que vira e mexe as pessoas se programam para fazer? Será que a gente não consegue atingi-los por causa de grandes problemas? Por causa de grandes dificuldades? Tipo, eu não li a Bíblia inteira. Não foi o meu caso, graças a Deus. No ano passado, porque eu tive um problema sério de vista. Ou eu queria muito começar a me exercitar e quem sabe até perder uns quilinhos que eu achei por aí, né, e guardei, e queria melhorar a minha circulação, mas eu não consigo andar. Para a maioria das pessoas não foram essas coisas graves que aconteceram. Para a maioria, o que impediu de atingir o objetivo, de cumprir o propósito, foram as pequenas coisas. Tem uma frase já lá para nós: as coisas mínimas. O que impediu de atingir o objetivo foram as coisas pequenas, ou as pequenas coisas. Um deixa para amanhã, uma outra hora eu começo. E quase tudo na vida é assim. Nós não tropeçamos em montanhas, mas em pequenas pedras. Alguém tem alguma experiência para compartilhar conosco que já tropeçou no Morro da Cruz? Não. Ô pastor, tu é besta. É impossível. Mas eu tenho uma técnica, numa lajotinha mais levantada, numa calçada irregular, quando eu tropeço eu dou até uma corridinha para disfarçar. Mas a gente tropeça nas coisas pequenas. A gente tropeça não são nos detalhes, naquilo que poderia ser melhorado. Quase tudo na vida vai ser desta forma, são as coisas mínimas que nos fazem às vezes tropeçar. Eu creio que toda pessoa que frequenta uma igreja é porque quer ser um fiel seguidor de Jesus Cristo, quer imitar os seus passos. E o que atrapalha, ou por consequência o que impede muitos cristãos de progredir em seguir Jesus, não são coisas absurdas, mas são coisas mínimas, são coisas pequenas. Situações que as pessoas às vezes nem consideram pecado, mas são exatamente isso que impede o progresso espiritual de muitas pessoas. As pequenas coisas. Será onde que nós poderíamos estar se não fosse essas pequenas coisas? Alguns com um ministério abençoado, liderando um pequeno grupo, com uma família mais forte em Deus. Alguns já desfrutando de promessas de Deus maravilhosa. Sabe, nós olhamos às vezes para trás e vimos alguém andando com Jesus há tanto tempo e às vezes tropeçando nos mesmos erros, e com certeza não são por grandes pecados, por grandes dificuldades, mas são em pequenas coisas que estão impedindo eles de avançar. Que em 2016, se for para tropeçar, que seja em algo que a gente ainda não conhece, mas aquilo que nós já identificamos: aqui eu não tropeço mais, aqui eu não vacilo mais, aqui isso não me pega mais. Como pastor, às vezes a gente enfrenta empolgação
e às vezes, graças a Deus, nem sempre entra num caminho de frustração, porque a gente começa a olhar o progresso na vida espiritual de alguém, e seja pelo caminho que a gente já trilhou, seja pelo andar com o Espírito Santo, em oração e buscando, você começa a imaginar aquele camarada lá na frente, atingindo um objetivo, se envolvendo dessa forma, tendo um impacto positivo no reino de Deus. Mas passa um ano, às vezes passa 2, passa 3 anos, e aquela pessoa estagna, aquela pessoa para no mesmo nível e não consegue mais avançar. No texto que nós lemos, um poema romântico, tem um alerta muito forte. Ele nos faz lembrar do cuidado com as pequenas coisas, com as mínimas coisas, com as coisas que parecem insignificantes. O poema é lindo, e a esposa vem dizendo de que passou um tempo de dificuldade, de inverno, vem um tempo de primavera, um tempo de flores, um tempo de esperança. Só que a sábia esposa alerta que se não capturasse as raposas, especialmente as inocentes raposinhas, nunca se chegaria a desfrutar a alegria de ver o fruto, pois as raposinhas destruiriam a vinha que estavam florescendo. De imediato não haveria mais o perfume das flores e por consequência não haveria frutos. Eu creio que antes de conhecer Jesus, a Bíblia vai dar essa afirmação: todos nós vivíamos em pecados, mas quando a gente aceita Jesus como Salvador, Ele nos lava, Ele nos limpa, e a preocupação agora precisa ser outra. Os pecados sutis, as coisas pequenas, as raposinhas que espreitam o nosso progresso espiritual, impedindo a gente de avançar. E no primeiro momento elas impedem que o cheiro de Cristo, aquela semelhança com Jesus, exale da nossa vida. Mas a consequência disso é que na frente os frutos não apareçam. As raposinhas são muitas, pequenas concessões, as tentações, desobediência à nossa consciência nas pequenas coisas, pequenas tolerâncias com desejos da nossa carne, pequenos lances de esperteza, que alguns chamariam de jeitinho brasileiro. Em nome de Jesus, isso é jeito do inferno, porque o jeitinho brasileiro vai ser como estar prostrado diante de Deus, esperar Deus mover as coisas. Pequenas mentiras que a gente diz que é para o bem, e os frutos da nossa vinha, da nossa videira, hoje em dia, que sabe, para você entender, da nossa parreira de uva, vão sendo sacrificados. Se nós olharmos para a raposa, ela tem hábitos noturnos, ela é ágil, ela se locomove com facilidade, ela está associada à astúcia, à esperteza. E essa raposa do texto de Cantares, daquela região, tinha o hábito alimentar de comer os brotos da parreira. E lógico, é ali, você já teve uma parreira no quintal, um pé de uva. Cada vez que falar da agricultura para uma geração mais nova vai ser um problema, né? Que a maioria não viu isso. Mas num pé de uva lá na ponta, são na ponta daqueles ramos que começam então a aparecer as flores, para depois os frutos. E é ali de que elas vão e começam a roer e comer aquilo ali, e depois ainda escavam às vezes as raízes à procura de roedores. As raposinhas, se você for parar para analisar, elas não estragam os frutos. Então parece que é algo de não tão grande impacto. Se nós aplicarmos isso na vida espiritual, ela não faz nada contra aquilo que a gente está fazendo, a gente continua sendo produtivo, digamos. Mas a próxima safra, o próximo tempo, a próxima estação, está comprometida, porque ela destrói as flores que impedem que os frutos nasçam. Eu quero frisar bem isso para você, coisas mínimas, muitas raposinhas que arruinam o projeto de Deus em nós. Sinceramente, me dá temor citar alguns que eu gostaria de destacar, porque eles são diferentes para cada um de nós, e às vezes fica aquela sensação, se eu não falar o nome para a sua raposinha de forma específica, fica a sensação de que Deus não falou com você. Mas qualquer que seja o nome que você dá para a sua raposinha,
pastor Adilson gostava de chamar de pecado de estimação, para essa coisa mínima que tem te afastado de Deus, essa pequena pedra que está te fazendo tropeçar. Em nome de Jesus, abra os teus ouvidos espirituais e ouça a voz do Espírito Santo. Não vai ser doce como a uva não, mas vai ser curativo em nome de Jesus. Nós já tomamos essa dose em agosto de 2012. Deus nos trouxe essa reflexão e hoje precisamos repetir. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, que vem dentro dessa ideia do jeitinho brasileiro, é a falta de honestidade nas pequenas coisas. As pessoas não vão pegar um carro da empresa e levar embora, não vão pegar uma caixa de um produto na empresa e vão levar embora. Mas se você prestar atenção, a maioria das pessoas agem com naturalidade em pegar sem pedir uma caneta, um pouco de clipes, folhas de papéis, e levam embora sem perguntar para ninguém, sem pedir autorização, e não entende que isso é um processo de semeadura. Às vezes um troco errado, se der a oportunidade, o camarada quer contar um testemunho, que para mim não é um testemunho. O preço errado, ele está vendo que o preço é esse, mas ele achou um com a etiqueta do preço melhor, ele vai lá brigar, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que se paga pelo preço menor. Raposinha, lances de esperteza, eu posso me sair bem com essa. Levar algumas coisas sem pedir da empresa. Prestadores de serviço que dizem que fazem o serviço e não fazem, que trocaram uma peça e não trocaram, e por aqui vai um monte de situação. Mas o apóstolo Paulo deixa claro aos irmãos, quando escreve aos Gálatas, dizendo que um pouco de fermento faz crescer toda a massa. Agora a gente vai para a culinária, né? Se alguém sabe que se vai lá 2, 3, 4 xícaras de trigo para uma colherinha de fermento, e é exatamente aquela colherinha que faz crescer o pão, que faz crescer o bolo. Um pouco de pecado, um pouco de esperteza faz o entorno de tudo ser atingido, ser tocado. A honestidade é um perfume maravilhoso e os seus frutos são desejáveis. Nós precisamos entender isso. A pergunta, quem sabe, que eu preciso fazer para mim e para você, é aonde você quer chegar em Deus. Porque se você está contente de andar à distância de Deus, sem intimidade com Deus, quem sabe o que você está fazendo e a forma como está vivendo seja normal. Agora, se você quer andar junto, lado a lado com Deus, se você está empolgado para fazer parte do exército de Deus e se envolver no que Deus está fazendo nessa geração, se você quer realmente ter intimidade com Deus e ouvir Deus falar cara a cara com você, nós precisamos entender e obedecer o que a palavra de Deus orienta, dizendo: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Eu não quero jeitinho brasileiro para mim, eu quero jeitinho do céu para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Pequenos lances de desonestidade que vão tocando, que vão agindo dessa forma. A palavra de Deus nos aconselha dizendo: a gente precisa fazer tudo de boa vontade, como fazendo para o Senhor e não aos homens. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: a forma como eu estou indo para a empresa na segunda-feira agrada ao Senhor? E em um momento o apóstolo Paulo questiona se o patrão merece, se o salário é justo, se o governo é um governo de equidade, de justiça. Não, ele diz: faça como o Senhor. A questionamento que a gente se fica às vezes é que ninguém está vendo, mas a verdade é que Deus está vendo. Gálatas capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo diz: não se deixe enganar, não se iluda, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso vai nascer, é o que ele vai colher. Ou ainda Provérbios 5:21, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Não sei nada da sua vida. Alguns de vocês nos encontramos rapidamente na porta
e é uma paz do Senhor, um abraço. Mas a Bíblia nos garante que onde você vai, onde você está, a cada passo que você dá, os olhos do Senhor estão sobre você. O lado bom disso é que vem proteção, é que vem segurança, é que vem realmente o guardião dos céus ao nosso favor. O lado sério disso é que cada passo meu precisa ser dado com a convicção de que os olhos do Senhor estão sobre mim. Uma outra raposinha são os flertes. Para nós começar o ano bem, né? Muitas vezes coragem para atrair não tem até, graças a Deus até por isso, mas fica brincando com o perigo. É elogios, é brincadeirinha, é troca de mensagens. E Provérbios vai dizer 6:27, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar as roupas? Pode isso? Não. Sua avó diria: quem mexe com fogo faz xixi na cama, né? Se tem algo de que a grama do vizinho toda a vida é mais verde, isso se dá por alguns motivos, porque às vezes ao invés de cuidar da grama dele, ele fica de olho na grama do vizinho, ou ainda o vizinho deve estar cuidando melhor da grama dele do que você. Elogia todo mundo na rua, vai no emprego do sujeito, pergunta quem ele é, esse cara, gente boa, é querido, mas chega em casa, ele se emudece, ele se fecha, não tem uma palavra de carinho, não tem uma palavra de afirmação para o cônjuge, e ele vai brincando nisso. Há uma troca de valores aqui terrível. Falando em troca de valores, já que está amargo, né? Vai tudo de uma vez só, porque daí, a hora que curar, já cura de uma vez só, né? Obrigado pelo amém, Nero. Isso aí já me dá um pouco mais de empolgação. Pode ser que você não fique contente hoje comigo, mas é um dia de caça às raposinhas. Que bom que você veio na igreja, e o importante é continuar tendo flores para que os frutos cresçam. Deixe-me te dizer algo, a Bíblia condena toda a nudez. A ideia hoje do mundo de que o que é bonito é para se mostrar, não passa nem perto da mente de Deus. Não tem nada a ver com cristianismo, com cristão. Se é bonito, mostre para o seu cônjuge enquanto estiverem sozinhos. Se é bonito e é solteiro ainda, guarde para a pessoa que Deus vai lhe dar. Fora do momento de intimidade com o cônjuge, esconda, porque não está à venda, não é um produto em promoção. Sensualidade é uma raposa que tem destruído muitas igrejas. Ei, meu irmão, acorda. Eu e você somos sacerdotes da nossa casa, precisamos ver que roupas as nossas filhas, a nossa esposa estão saindo de casa. E não é só para vir na igreja não, o pessoal acha que para a igreja tem um guarda-roupa, que esse Deus pode ver, esse não. Pastor, que mensagem careta. Faz careta você, eu acho que é a mensagem do céu. Sejam santos, sejam puros, sejam irrepreensíveis em toda a vossa maneira de viver. Que ideia do inferno, o diabo vai trabalhando, o diabo vai modelando, o diabo vai ajeitando, e de repente se assume como normalidade. Eu sempre tive um cuidado, de se eu souber algo de alguém, eu pregar exatamente para aquela pessoa. Se eu fosse pregar para uma pessoa, eu tinha que chamar ela e falar nós dois. Então eu não tenho isso, e nem preocupação com isso. Mas eu fico de cara. Se você for esse caso, me perdoe, continuo te amando muito, disposição para conversar com você. Mas o marido que vê a mulher botar uma foto nas redes sociais, que eu não preciso nem explicar a foto, e acha que está normal. Te acorda, sacerdote. Deus te chamou para ser um líder dentro do teu lar, para conduzir a tua família, para conduzir para o céu. Nós estamos falando de céu, nós estamos falando de uma realidade espiritual. Nós estamos pisando na terra, tentando transformar o mundo, mas a nossa mente já foi transformada pelo poder de Deus, e nós estamos caminhando para o céu. Tem uma raposinha aqui que é ligeira, nós precisamos caçar ela em nome de Jesus. Aqueles irmãos que são pouco amigos de falar a verdade, né? É mentira.
Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O pior é o que vem depois que Jesus falou, porque o que passar disso, a origem é complicada. Eu te amo, tá, irmão? Irmã também. Cada vez que uma inverdade vem dos nossos lábios, a fonte tem sido o diabo e o inferno. Forte, mas é verdade. Jesus disse: o diabo nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. Sério demais. E a pessoa mentirosa, quanto mais, aquela já viciada, que está quase precisando de tratamento, né? Ser lavada no sangue do Cordeiro, ela sempre inventa uma nova mentira para justificar a outra, para salvar aquelas primeiras que ela falou, e isso vai caindo numa bola de neve, que vai aumentando com o passar do tempo, e a cada dia mais ela se afasta da presença de Deus. Aí daqui a pouco ela vem chorar para o pastor, para o líder de pequeno grupo, para o discipulador, dizendo: eu oro, mas eu não sinto mais nada de Deus. Mentiroso vai dando legalidade, legitimidade para uma ação do diabo. Aí vai ter o pessoal da coluna do meio: mas eu não sou mentiroso, só não falei toda a verdade. Uma mentira apresentada como meia verdade, na verdade é uma das máscaras dessa raposinha sutil e enganosa. Uma meia verdade é na verdade uma grande mentira, porque quando se usa uma meia verdade, o objetivo é encobrir a verdade como um todo. O tempo passa, mas se você for olhar a vida de Abraão, por 2 vezes ele empregou uma meia mentira e foi repreendido severamente. A esposa dele era filha do mesmo pai que ele, então era meia irmã, mas era esposa dele. E por 2 vezes ele mentiu, e as pessoas disseram: por que você fez este grande mal contra nós? Uma meia verdade. O detalhe todo é que Isaac vai sabendo, quem sabe, das histórias. E eu fiz um raciocínio lógico, não acho que Rebeca seja meia irmã de Isaac, mas ele pratica a mesma mentira do seu pai. Ela é minha irmã. Uma meia verdade é uma grande mentira na verdade. E daí tem aquelas mentirinhas pequenas, né? Ah, pastor, se não fizer isso, não vende, se não fizer isso, não dá serviço, se não fizer isso. Já está quase pronto, mas nem botei a mão ainda para começar a fazer. Aí acontece, olha que interessante, aí acontece de que é para daqui a pouco, é para o próximo dia. Aí começa a mexer exatamente naquele serviço específico, e daí começa a dar tudo errado. E daí começa, bota no WhatsApp: orem por mim, o diabo se levantou. O diabo estava sentado em um alto e sublime trono na sua vida, quando você compactua com a mentira. Derrube ele daí, traga a verdade para esse lugar. Dia dessas arrumamos uma melhor aqui, né? Já estou na sinaleira. Logo que se acha que a sinaleira é essa daqui, 100 metros daqui. Só que era a sinaleira, eu acho que lá da fazenda. Já estou chegando. Ou aumentar as coisas. Eu fui na tua casa um monte de vezes. Fui uma e passei outra pela frente. O Senhor nos ajude. Nós usamos esses artifícios, essas engenhosidades, porque queremos ser espertos, fugir de problemas, não ter que dar maiores explicações. Isso são raposinhas que vão comendo as flores da nossa vinha, da nossa vida espiritual. E os frutos espirituais não acontecem, não há progresso na nossa vida espiritual. E daí às vezes a gente tenta mudar de igreja, a gente reclama disso, a gente age por outra forma, a gente diz que é tantas coisas, quando na verdade eu preciso encarar e matar isso. O conselho de Paulo aos Efésios 4:25 é: portanto, cada um de vocês abandone a mentira e falem a verdade com o seu próximo, pois todos sois membros de um só corpo. Tem mais 52 aqui para nós conversar um pouquinho. A inveja, o desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade do outro, o desejo violento de possuir o bem alheio. Aquele carro nem combina para ti, Nereu.
Quero ver tu pagar ele. Seguro é mais caro, emplacamento é mais caro. A inveja evita que a pessoa viva contente. E o descontentamento vai abrir uma brecha, uma greta, oferece uma posição legal para essa raposinha entrar e destruir as flores da vinha. A pessoa invejosa não prospera porque ela se concentra toda a sua energia em cobiçar o bem do próximo, o estilo de vida da outra pessoa, o cônjuge da outra pessoa. Ela nunca está satisfeita com o que possui, ela considera os bens do outro sempre melhores que os seus, e por isso inveja toda a vida, constantemente. Conselho do Senhor para nós, através da sua palavra, é: contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você não precisa ter o que o outro tem, o que Deus tem te dado é suficiente para você viver. Para mim, a melhor mulher que existe é a minha esposa, e espero que você não diga com relação a isso a respeito a ela. A melhor mulher que existe é a sua, aquela é só minha. A casa melhor que existe, Deus tem me dado esse contentamento, é a minha. Eu tenho visitado alguns de vocês, Deus tem abençoado, é muito bonita a casa de vocês, mas Deus me deu aquela, é tão mais do que eu mereço, é pura graça de Deus, e onde há o contentamento não há espaço para isso. A palavra diz: contente com o que vocês têm. Um sério problema enfrentado pelo coração humano vai ser o descontentamento. O cabelo dos outros é melhor, o físico dos outros, a voz dos outros, mas Deus cuidou de cada detalhe na minha vida e na tua vida. Deus nos fez desta forma, sabiamente, e tudo que a gente precisa, Deus tem nos dado. Mas quando a gente permite que a inveja tenha espaço no nosso coração, nós desprezamos este cuidado de Deus por nós. Essa raposinha perigosa faz com que as pessoas vivam amarguradas, tristes, sem conseguirem se alegrar com a alegria dos outros. Olhe 2 provérbios aqui. Primeiro, em 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Que forte. O outro ainda vai mais a fundo, diz: o rancor é cruel, a fúria é destrutiva, ou o ódio é destrutivo, mas quem consegue suportar a inveja? O sábio está falando de que a inveja é pior do que o rancor e o ódio. A inveja dá legalidade para a ministração de Satanás na vida de uma pessoa, na sua família. Onde essa raposinha estiver infiltrada, haverá todas as espécies de coisas ruins aí: brigas, ambições, discórdia, confusão. E o segredo para evitar tudo isso, com certeza, é o contentamento. Contente-se com o que vocês têm, pois Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu acho que é o último que eu anotei aqui, depois só vou lembrar alguns. E esse aqui é um bom bocado. Se não houver um policiamento contínuo, essa raposinha arranca flores, a murmuração. E o apóstolo Paulo, citando um episódio que aconteceu com o povo de Israel, diz-nos de uma forma muito clara. Eu cheguei a pegar a revista atualizada, porque a NVI diz que não se queixe, mas a revista atualizada diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração é aquele, primeiro soltar os queixumes, o lastimar em voz baixa, o reclamar, o resmungar. Ó dia, ó vida, ó azar. Como é que você pode reclamar de uma coisa que você depende? Que droga de cabelo! Meu cabelo é grosso que nem um fio de cabelo de porco, de vez em quando o barbeiro disse, mas é o que Deus me deu. Aleluia! Diz isso porque tu não é uma mulher. Se fosse, eu ia ter que dar um jeito de conviver com ele, não tem o que eu fazer.
arranquei um cano ali, o César disse assim, como é bom ser grande, César, vai pintar rodapé para te ver. Deus me fez assim, irmão. Adianta eu reclamar, adianta eu lastimar algumas coisas. Eu não gosto da minha voz, acho ela média, tá? Eu queria ter uma voz impostada, bonita. Boa noite, irmãos. Mas Deus me deu essa. Aí você descobre que o médio torna as palavras mais claras, mais fácil de entender. Por isso você está entendendo em alto e bom som. Livre-se da murmuração, porque ela vai matar a sua vida espiritual. Murmurar é dizer mal, é maldizer, é conceber mau juízo. E aqui já entrou no caminho da fofoca já também. É falar contra algo, alguém, é criticar, é apontar falhas. Murmurador é aquele que se queixa de tudo, começa a falar mal de alguma coisa e sente insatisfação e descontentamento com uma situação ou pessoa. E a ingratidão é a raiz da murmuração. Por isso o salmista escreveu o Salmo 103, provavelmente pregou na cabeceira da cama dele, já tinha espelho naquela época, no espelho do banheiro dele, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Minha alma, nada de murmuração, mas sim gratidão, diga bem do Senhor todos os dias. Agora, algo interessante aqui, vai doer em todos nós, porque quando se murmura dos políticos, está se murmurando contra Deus. Quando se murmura contra um pastor, contra um líder de ministério, contra um líder de PG, está murmurando contra Deus. Porque Paulo diz aos Romanos, dizendo: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Mas foi o pessoal do Nordeste que votou na presidente. Tá, e Deus estava de férias aonde? Toda a autoridade foi dada por Deus. Eu vou me incluir junto com você, eu sei que é um bom bocado. Mudou alguma coisa, às vezes, que eu e você gastamos algum tempo nos últimos dias, meses e anos reclamando de algum político? Não mudou. Se o tempo gasto com reclamações e murmurações contra eles fosse investido em oração, teria mudado alguma coisa? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Portanto, diz o verso 2, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu não sei se a murmuração é uma raposinha ou é uma velha raposa gorda, que já vai roendo tudo pela frente. Deixa ela morrer nessa noite. Deixa o Espírito Santo te ajudar a arrancar ela. A murmuração e a inveja, geralmente elas caminham juntas. Quantas vezes uma pessoa está no local de serviço, trabalhando direitinho, tem a confiança do patrão, de repente o seu colega é promovido. Nunca ninguém passou por isso, né? Brota dentro dela primeiro uma inveja, porque o colega foi promovido e ela não. E ao invés de chegar e cumprir o que a Bíblia diz, se alegrar com os que se alegram e parabenizar aquele amigo pela promoção e abençoar ele, invocar sobre ele as bênçãos do Senhor, ela começa a murmurar e maldizer. E nesse momento o inimigo aproveita e começa a lançar sobre ela setas do tipo: que injustiça, esse lugar era seu, você tem melhores qualificações, você está aqui há mais tempo. E com a inveja a murmuração vai ganhando espaço e revela aí a ingratidão, e daqui a pouco essa pessoa está cheia de ira e começa a murmurar, e começa às vezes a responder o patrão já de uma forma mais áspera, e o serviço já não tem a mesma qualidade, e um dia chega no serviço e tem um recado que o patrão quer falar com ela, e ela vai toda feliz dizendo: agora ele vai me reconhecer. E qual é a surpresa? Às vezes é mandado embora. A gente colhe o que planta. Dia mais, dia menos, a murmuração aflora, destrói todas as flores. Fique vigilante,
Seja inteligente, obedeça a palavra de Deus, alegre com os que se alegram. Deus está no controle de tudo. Daria para nós fazer uma série de um mês falando sobre raposinha. Não sei quantos cristãos iam ter no culto no final, mas a gente podia citar o mau uso do corpo, o mau uso do tempo, a má administração financeira, os ciúmes, a falta de perdão, a preguiça, a deslealdade, o orgulho, a falta de humildade, a ira, a falta de honra aos pais, falta de honra a líderes, falta de honra ao patrão. Nós poderíamos falar daqueles que têm usado palavras duras, maldições, vocabulário sujo, as desobediências às leis de trânsitos e outras cocitas más, as falsidades. Chega 5 multas na casa do camarada, ele está na prova, ele não está na prova, ele está em desobediência há muito tempo. Há muito tempo eu aprendi com um tenente da polícia, que também era um grande mestre da palavra de Deus, dizendo assim: se você não obedece à lei dos homens que você está vendo, como é que você vai obedecer à lei de Deus? É necessário uma reflexão profunda. Com certeza outras raposinhas, e o fato de eu não ter citado ela não vai lhe dar tranquilidade para dizer que está tudo bem. Se pode não estar. Se você sabe qual é a raposinha que tem destruído a sua vida, tem lhe roubado a possibilidade dos frutos, desperte-se nesse dia em nome de Jesus. As videiras, os parreirais de uva eram cercados, e elas entravam às vezes por debaixo da cerca. Isso fala da nossa vigilância. Isso fala do nosso constante estar diante da palavra de Deus como um espelho, procurando nos ver como estamos. E quando o Espírito Santo falar algo ao seu coração, não demore em consertar. Tem gente que ainda procura o seu líder espiritual, o seu pastor, para dizer: pastor, eu estou fazendo isso, mas eu comecei a não me sentir muito bem, o que o senhor acha? Eu acho? Geralmente eu digo: eu não acho nada, irmão, eu tenho pouca sorte, eu tenho pena de quem tenha perdido alguma coisa. Mas o que a palavra de Deus diz é nos chamando a andar em retidão. Cuide com as raposas, especialmente as raposinhas que entram na vinha e destroem a vinha quando ela está em flores. O projeto de Deus para mim e para você é grande, meu irmão. Deus não te salvou do mundo para ficar simplesmente esquentando uma cadeira dessa aí por domingo, não. A reunião termina, mas o culto continua. O ajuntamento se espalha, mas o poder da igreja começa a ganhar eficácia quando você vai saindo dos portões para fora. E eu tenho certeza que não é um bom lugar para se esconder, não é um bom lugar para disfarçar aqui, não. Aqui é um lugar para ser realmente transformado, cheio da graça de Deus, impactado pelo poder de Deus e voltar para a nossa realidade, transformar a realidade onde estamos. Então a igreja é um lugar para pessoas perfeitas, eu não posso continuar ali, pelo contrário. Nós não podemos continuar insistindo nos mesmos erros. A cada encontro nosso, a cada tempo seu de oração na presença de Deus, tem que haver a convicção de que menos erros ficaram no passado, menos sujeira existe agora na sua vida. Você está mais parecido com Jesus, a sua vida, a sua videira está mais protegida. Raposinha já não consegue destruir os seus frutos, raposinhas não conseguem atacar as suas flores. O mundo está sendo agora enriquecido pela sua existência. Abra você a boca ou não, onde você passa, como diz o apóstolo Paulo, bom cheiro de Cristo, cheiro de vida, cheiro de esperança, cheiro de desejo de ser parecido com você, está andando, está acompanhando a sua vida, em nome de Jesus.